Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao quarto encontro desse ciclo de debate sobre a política de governança pública no Brasil. É o último debate do ciclo, então a gente está bastante feliz e realizado de ter conseguido, num semestre tão atribulado, conseguir cumprir aí os nossos debates, o nosso calendário de eventos. Muito feliz de ver também várias pessoas que estiveram presentes com a gente a maioria dos encontros. E hoje estou com a felicidade aqui de receber pessoas muito queridas e muito competentes. Nós temos como debatedores hoje a Michele Ruperin, que ela é coordenadora e cofundadora do Mulheres na Regulação. Ela é pesquisadora do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ, que é o UERJ-REG, e doutora em Administração pela EBAP, FGV. Ela vai começar os debates de hoje. Em seguida, a gente vai passar a palavra para o João Gabriel Álvares. Ele é nosso pós-doutorando no programa de pós-graduação em Ciências Militares. Ele é aluno do curso de Comando Estado-Maior do Exército, pesquisador do Laboratório de Governança, Gestão e Políticas Públicas e doutor em Direito pela Universidade de Brasília. E, em seguida, a gente vai passar a palavra para o Felipe Medeiros, que ele é gerente de desenvolvimento de negócios da Bay Systems no Brasil. Ele é Associate Fellow no Royal United Services Institute, a RUSI, e doutor em Ciências Militares pelo programa de pós-graduação em Ciências Militares aqui do nosso programa. Eu tive a honra de participar da banca dele, né, de defesa. Então, gente, a ideia hoje, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, e a ideia é cada um dos debatedores falar de 15 a 20 minutos, e é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Vou passar a palavra, então, para a Michele, para a gente começar esse debate sobre melhoria regulatória, um assunto tão pouco debatido no âmbito da defesa hoje em dia. Michele. Boa tarde, deixa eu compartilhar a minha tela. Queria agradecer demais aqui a professora Karina pela oportunidade de aprender um pouco com vocês sobre defesa. Como vocês são da área, vocês sabem que eu não sou, então eu vou assim, tentar compartilhar um pouco de uma área que eu entendo um pouco mais, que é essa área, essa agenda, esse movimento de melhoria regulatória, que é um tema que eu acompanho e que me acompanha, na verdade, desde meados da graduação, e vejo de que forma que a gente pode construir pontes aqui com a defesa. Então, eu vou evitar falar muito de defesa para não falar muito besteira, só trazer uma ideia geral. E o que eu vou falar hoje? Eu vou falar basicamente assim, o que é melhoria regulatória, em que contexto que esse movimento ele ganha força, como que está essa agenda no Brasil atualmente, e a gente falar um pouco não sei, só levantar assim como e se isso caberia é, na defesa, tá? Eu não vou falar não, eu vou só deixar aqui para para que a gente fale, para que vocês falem e me ensinem aqui um pouco. Tem duas definições aqui, já estou marcando aqui o tempo. Tem duas definições aqui, eu vou ficar com essa primeira, que eu acho ela já bem completa, que é melhoria regulatória como esse conjunto de iniciativas voltadas para melhorar a capacidade do governo de entregar uma regulação de alta qualidade. Né? Tem uma outra definição aqui da comissão que aí já traz quais seriam alguns princípios, alguns valores, o que seria essa qualidade regulatória, mas de maneira geral é isso, é um conjunto de iniciativas com o objetivo de melhorar a qualidade da regulação, de forma simples. Aí vem a questão, o que é uma regulação de qualidade? O que é qualidade regulatória? Qualidade regulatória, em geral, é definido por princípios, né? Então, a gente tem um conjunto de iniciativas que elas são orientadas por princípios, por valores, por entendimento do que seria uma boa regulação e aplicadas por meio de práticas e ferramentas. Então, aqui são alguns dos princípios que foram colocados em 2001 num dos principais documentos do contexto europeu, que é o Mandelkern Report, assim, um relatório que foi o primeiro relatório endossado por todos os países membros sobre a necessidade de ter princípios de qualidade regulatória e práticas a serem implementadas para aumentar a qualidade da regulação produzida no contexto europeu. De lá para cá, não mudou muita coisa em termos de princípio, a gente vai ver, e a gente tem
uma sobreposição também de princípios com outras agendas, como no caso de governança pública, e isso, na verdade, são quase como se fossem valores de um governo moderno, né, digamos assim. Então, nesse relatório, quais são os colocados, né? A questão da necessidade, né, da regulação ser necessária, necessidade de você avaliar se uma regulação ela precisa ser editada para gerar algum resultado pretendido, a proporcionalidade, então você ter um equilíbrio, né, entre os benefícios e as restrições, no caso os custos que vão ser impostos por uma determinada intervenção, subsidiariedade, que faz mais sentido lá no contexto da comissão, então significa que você sempre dá preferência para que os objetivos sejam atingidos num nível mais próximo, por quem está mais próximo do cidadão, assim, então pelos Estados-membros, assim, o S aqui, ou se demandam uma ação mais coordenada no nível de união, transparência, que também tem relação assim com participação social, então participação em consultas partes interessadas, antes da fase de elaboração normativa, garantia de acesso equitativo, essa ideia de que nenhuma decisão relevante que tem impactos sobre agentes econômicos, usuários de serviços, seja tomada a quatro paredes de portas fechadas. Accountability, né, que a gente tem ainda essa dificuldade de traduzir para o português, então sempre deixo no inglês, já tem 2 artigos de quando poderemos traduzir, será que já poderemos traduzir para o português? Eu acho que a conclusão é que assim, é composto por uma série de outras dimensões, na dúvida a gente deixa como accountability, mas na descrição eles colocam assim, essa clareza de você conseguir identificar quem é responsável por aquela regulação, de modo que essa pessoa, assim, que esse órgão, essa entidade, possa ser consultado, possa ser questionado sobre questões relacionadas à implementação, sobre uma possível necessidade de revisão. O princípio da acessibilidade, com essa garantia de que as regulações sejam consistentes, compreensíveis, acessíveis, e simplicidade, que também é um princípio similar assim, ao anterior, mas que você tem que estar de fácil acesso, de fácil compreensão, então você tem que saber de imediato, assim, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que você precisa cumprir, onde que isso está escrito, quem é o responsável, basicamente é isso. O documento ele é estruturado, então, nos princípios e nas práticas. Como é que isso ganha vida? Como é que esses princípios ganham vida? Esses princípios ganham vida nas práticas. O que vai ser implementado são ferramentas. Aqui a gente tem uma sobreposição, como a gente tem pouco tempo, e nosso colega está nele, mas eu vou até pular aqui, a gente tem várias, mas que tem sobreposição com as da OCDE, que tem sobreposição com o que está aqui, são também as mesmas que a gente já tem aqui previstas no contexto brasileiro, então eu vou pular diretamente. Então, por exemplo, a OCDE, o seu grande documento de recomendação para política regulatória e governança são as recomendações de 2012, né? Esse é o principal documento assim, orientador, nível internacional, de boas práticas regulatórias. E ela tem uma série de princípios, são 12 princípios, que se espera que todos os países membros também vão estar em conformidade, né? Vão tentar implementar, adotar esses princípios nas suas localidades, mas como que eles medem isso? Né? Tem uma série, ela tem 12, e eles medem basicamente um dos principais indicadores, que é esse IREG, ele mede 3 ferramentas aqui, que a OCDE chama de ferramentas de gestão regulatória, que é o engajamento dos stakeholders, que aqui no Brasil a gente entende muito como participação social, análise de impacto regulatório, que aqui tem esse mesmo nome, e a avaliação de resultado regulatório. Eu não sei o quão familiares vocês estão, mas, assim, grosso modo, participação social é toda forma de receber subsídios, retornos do público com relação a alguma regulação que vai ser editada ou revisada, e análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório, as duas são avaliações com relação a uma determinada regulação. Uma acontece de forma, uma é prospectiva, então é uma para uma ação futura, é para guiar uma decisão sobre uma ação futura, e a outra olha para trás, né? A outra avalia os efeitos daquilo que já foi implementado ou pelo menos publicado, né? Às vezes nem implementado foi direito, a gente tem muitos problemas de implementação. A OCDE mede isso num questionário com muitas perguntas, são 1.000 e poucas perguntas, e os outros princípios, eles, como eles são transversais, eles são medidos dentro de cada uma dessas ferramentas. Então, por exemplo, supervisão, que é um dos princípios, que você tem que ter uma estrutura para supervisionar o processo regulatório, para garantir coerência e consistência. Isso é uma das dimensões que é analisada para cada uma das ferramentas. Então, você tem análise de impacto regulatório, avaliação de resultado regulatório, já estou adaptando aqui para o nosso contexto, e participação social, e aí você inclui esses outros, supervisão, transparência, adoção sistemática nas perguntas. Então, por exemplo, supervisão, existe algum órgão, fora de quem está conduzindo uma determinada avaliação, para avaliar se aquela avaliação está adequada, se ela tem uma boa qualidade?
transparência. Os reguladores eles precisam responder por escrito aos autores de cada contribuição num processo, por exemplo, de consulta pública. E aqui eles ainda separam por legislação primária e secundária. Então, a gente também está falando de leis de iniciativa do Executivo e atos normativos infralegais e regulações. Então, eles medem os dois. Em geral, não entra leis de iniciativa do Parlamento, tá? Isso ainda é mais difícil, mas os países membros eles adotam essas mesmas boas práticas quando a lei é de iniciativa do Executivo. E de onde vem? Tá? Então, isso é um pouco o que, que é. O que, que é? É um conjunto de princípios, a gente tem também como os princípios de governança, que eles estão materializados em práticas. Essas são as principais, porque elas, por sua vez, incorporam vários outros desses valores. E de onde vem? Isso vem, sim, de uma preocupação com o crescimento do Estado regulador. O Estado regulador aqui meio como sinônimo de um Estado administrativo. Então, o que acontece? Tem um crescimento tanto de organizações com poder regulatório como de regulações que são editadas como de pessoal dessas agências. E aí você começa a ter... Você tem um movimento em princípio de desregulação, mas que a gente fala assim, a desregulação não é a questão, né? O problema não é desregular. A regulação é importante, o problema é como que você atinge um determinado objetivo público, como que você mitiga um problema público da forma menos onerosa possível. Então, eles resolvem o problema, né? Quem vai ser contrário a você resolver um problema da forma menos custosa possível. Então, não é sobre mais regulação ou menos regulação, mais Estado ou menos Estado, mas como que a gente tem um melhor Estado, uma melhor intervenção. Então, por exemplo, isso acontece trouxe só um pouco rapidamente do exemplo do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, no Reino Unido, lá no fim da década de 90, que você tem esse aqui é um dos grandes acadêmicos aí da área de regulação, que ele fala que a gente tem essa mudança terminológica e filosófica de desregulação para melhoria regulatória. Então, assim, desregulação significa que a regulação não é necessária. Ele fala, não, a regulação ela pode trazer benefícios, o problema é a má regulação, entendeu? O problema não é a regulação em si, mas é uma regulação de baixa qualidade. E aqui é um pouco, tem um artigo interessante também de uma grande acadêmica e practitioner assim, dos Estados Unidos, que é a Susan Dudley, que já foi inclusive chefe, uma das poucas mulheres, acho que é a única, a chefia OIRA, que é o grande órgão de supervisão do processo regulatório nos Estados Unidos, não sei se é a única, tá, gente? E ela faz assim uma organização desse crescimento do Estado administrativo, que aqui também a gente está entendendo como Estado regulador, que aí, como é que ela mede, né? Porque está falando assim, o Estado moderno administrativo, medido pela quantidade de agências, seus orçamentos, seu corpo técnico, né, seu staff, e o número de regulações. Então, são essas agências que formam o executivo, né, como departamento, assim, seriam as nossas secretarias, assim, a nossa administração direta, os órgãos da administração direta, e também inclui as agências independentes. O que acontece é que aqui no Brasil esse debate ficou, durante muito tempo, muito fechado nas agências reguladoras, que são, na verdade, essa menor parte, em termos quantitativos, não qualitativos, mas quantitativos, a menor parte dos reguladores brasileiros, que são as 11 agências reguladoras que vocês conhecem. A ANEEL, a Anatel, a Anvisa, que todos estão familiarizados, elas, vira e mexe, estão aí no olho do furacão também, sempre nos debates aí públicos, nas mídias, nos jornais. Então, ela coloca 4 marcos do Estado administrativo americano. O primeiro é a lei do processo administrativo, que é bem, assim, é justamente esse o debate, né? Você tem um crescimento na década de 30 de agências, por conta do New Deal, aí você tem uma preocupação democrática, e aí você tem a lei do processo administrativo, que basicamente não foi alterada até hoje, vai completar 80 anos, e que determina, por exemplo, que todo mundo tem que fazer consulta pública. Então, se a gente consegue acessar de forma consolidada tudo que está em consulta pública, por conta da maturidade dessa lei, e 3 processos que ocorrem, esses 3 marcos que ocorrem de forma concomitante, que é a desregulação, ou seja, é um momento, todos entre a década de 70 e 80, que é justamente esse diagnóstico de que uma regulação excessiva ela tem um impacto, por exemplo, em variáveis econômicas relevantes, como inflação. Tanto que a análise de impacto regulatório começa com uma análise de impacto inflacionário. Então, você tem a ideia de que a regulação ela pode não atingir um objetivo, ela pode ser capturada e ela tem um custo grande. Então, a gente tem que se preocupar também com o crescimento desse papel do Estado regulador, com a qualidade do que está sendo feito. E está muito na minha hora já, vai dar 15 minutos daqui a pouco. Como é que a gente está no Brasil? No Brasil, eu diria, assim,
com uma certa tranquilidade que não faltam leis e decretos, no sentido de que todas essas boas práticas que a gente conhece no cenário internacional, todas essas recomendações, elas já estão de alguma forma previstas no nosso grande marco regulatório para melhoria, para melhoria da qualidade regulatória. A gente já tem a nossa... Imagina que antes que ela começa de forma talvez não muito casada, mas se a gente olhar todas as leis, decretos e tudo que eles trazem de obrigação, não só para as agências reguladoras, que aí a gente tem na Lei Geral das Agências, que é essa 13874, mas também na mas também na Lei de Liberdade Econômica e os vários decretos ali regulamentadores que de uma forma tangenciam um tema, a gente tem todas as boas práticas que se aplicam para todo mundo, tá? Tanto para a administração direta como para indireta. Então, para todos os reguladores da esfera federal. Então, porque se são só as agências que regulam, só as agências que precisam adotar boas práticas. Aí, quando você muda, você fala assim, não, a gente está entendendo a regulação de uma forma um pouco diferente, não é só regulação econômica. E nem são todas as agências que fazem só regulação econômica, além disso. Então, todo mundo passa a ter que adotar também boas práticas regulatórias. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no... Deixa eu ver aqui se eu pego uma canetinha. Então, a gente tem aqui o decreto 10.411, que traz, por exemplo, a obrigatoriedade da análise de impacto regulatório, da avaliação de resultado regulatório, que são aquelas duas ferramentas que a gente viu ali da OCDE, que são ali as top ferramentas de qualidade regulatória. A gente tem um decreto aqui que trata da necessidade de você avaliar o risco da atividade econômica. Então, você tem um pouco do princípio da proporcionalidade aqui, né? Você não pode, por exemplo, ter um ato de liberação para uma atividade que seja considerada de baixo risco. Você é obrigado a classificar o risco das atividades que estão sendo reguladas, e aí essa regulação ela precisa ser proporcional ao risco que é colocado. Você tem o decreto 10.139, que já foi mudado agora pelo 12.002, mas que traz obrigação dos princípios de simplicidade e acessibilidade. Então, você tem que fazer revisão e consolidação dos atos normativos. A gente tem um anexo enorme de boas práticas regulatórias, que foi do protocolo Brasil-Estados Unidos, que está nos decretos 11.092, 11.243, e agora a gente também tem uma renovação, né, uma instância de coordenação regulatória, que é o PROREG, que também é um comitê interministerial, e que foi revitalizado, renovado pelo decreto 11.738. Então, se a gente for ver, por exemplo, o decreto 11.243, ele já regulamenta a consulta pública, que não estava em lugar nenhum, era só para as agências reguladoras, para elas era obrigatório, mas agora, se qualquer regulador for editar alguma regulação que seja relevante, e, portanto, precise de análise de impacto regulatório, ela também tem que ser submetida à consulta pública. E aí, no decreto tem prazo, onde tem que estar a resposta, tem que ter o nome do servidor ali associado, quais são os documentos que tem que estar disponíveis juntos. Então, a gente tem toda já a regulamentação da consulta pública no decreto 11.243. A análise de impacto regulatório ela foi trazida pela Lei 13.874, a Lei de Liberdade Econômica. E o decreto que regulamentou trouxe ali no seu texto também a obrigatoriedade da avaliação ex post da ARR. Então, a gente tem todas essas práticas já previstas. Mais recentemente ainda, né, agora em agosto, foi aprovado o primeiro documento, acho que de alto nível, a primeira política, se pretende ser uma política voltada à melhoria da qualidade regulatória no Brasil, a Estratégia Nacional de Melhoria Regulatória, e que coloca como objetivo justamente aprimorar a qualidade regulatória, observada a necessidade de reduzir assimetrias na adoção de boas práticas entre agentes reguladores. O que isso significa? Significa que há um diagnóstico de que os reguladores da administração indireta, em especial as agências reguladoras, têm um nível de maturidade regulatória muito mais alto, elas aderiram a boas práticas há muito mais tempo, têm um nível de qualidade regulatória maior, e o restante da administração direta não. Então, qual é o foco agora? É tentar trazer os demais reguladores da administração direta para um nível mais próximo do que estariam as agências reguladoras independentes. Então, assim, aí a pergunta é, quem regula, então, né? Quem são os reguladores? Né? Na administração passada, eles fizeram uma tentativa de um censo, que eu acho que os próprios reguladores respondiam, e aí enquadrava ali, se regula ou não regula. Só que tinham vários problemas nesse censo, tinham vários reguladores clássicos, assim, que estavam como não, tipo em Metro, assim, o Metro é um super regulador, não é agência, mas super regula, ele estava lá como não, e tinham vários outros, assim, acho que CVM também estava como não. E aí, acho que mais recentemente, contrataram um estudo para classificar, para identificar, fazer um mapa. Quem são, então, qual o tamanho qual o tamanho, qual o tamanho não do problema, brincadeira, mas de quantos reguladores estamos falando? E aí chegaram num número de 237 reguladores. Aí eu peguei aqui só alguns que eu acho que são mais
são mais interessantes para cá, que seriam os mais relacionados à defesa, então, por exemplo, GSI, e as secretarias, e o Ministério da Defesa também, Comando da Marinha, Comando da Aeronáutica, Secretaria de Orçamento e de Produtos de Defesa, estão classificados como reguladores. Ao mesmo tempo, esses decretos, eles isentam é, ato normativo, você não precisa fazer nem a IR, nem adotar boas práticas para atos normativos que disponham sobre segurança nacional. Então, eu não sou advogada, o objetivo não é assim, quem precisa adotar, quem não precisa adotar, para que precisa adotar, mas a gente refletir assim de por que adotar ou por que não adotar, sabe? Se isso é importante, se faz sentido. Então, por exemplo, ao mesmo tempo, eu e a Karina, a gente escreveu esse artigo falando um pouco sobre a comunicação ou não entre a política de governança e a política de melhoria regulatória. A gente tem, então, o decreto ali se aplica para a administração federal direta, e melhoria regulatória é um dos princípios, seja lá o que isso quer dizer é, no, no, na política de governança. Então, eu estava dando uma olhada ali por exemplo, no Comando da Aeronáutica, que começou a fazer o revisaço, aquele de revisão e consolidação de atos normativos, o 10139, que, de certa forma, busca trazer simplicidade e acessibilidade. Eu achei uma página aqui no Comando da Aeronáutica, então eles começaram a fazer, eu acho que eles não terminaram, se terminaram não está no site, então tem só uma lista lá, e nessa lista foram identificados ali os 17 órgãos dentro do Comando da Aeronáutica, são bastante atos normativos, assim, são mais de 7 mil atos normativos que estavam na lista, somando todos esses 17. E isso aqui foi uma análise rápida, tá? E eu acho que a maior parte não é sigiloso. Então, não... E também eu acredito que a maior parte nem seja regulatório, no sentido de que não impõe obrigação para terceiros, seja o próprio governo, sejam cidadãos, ou seja, agentes econômicos. Então, também não se aplicariam, mas a gente tem aqui um grande número, e um grande número que não seria sem sigilo, né? Que não poderia ser feito, não poderia ser divulgado por conta de sigilo, qualquer tipo de boa prática. Esse aqui, na verdade, eu só trouxe assim, mas por que a gente pensa assim um pouco, por que não, né? Porque a ideia de boas práticas é assim, por que a gente não vai fazer isso? Por que não adotar boas práticas? Assim, se tem que adotar, se não tem que adotar, eu acho que a gente sempre acaba dando um jeito. O por que não adotar, na verdade, ele é um pouco quase intuitivo, assim, intuitivo não, mas por que não adotar é porque essas boas práticas, eu brinco que elas são boas, mas elas não são práticas, tá? Então, assim, demanda muito trabalho, tem uma carga administrativa enorme, assim, sobre servidores, é por isso que a maioria, assim, tenta, você foge, e por isso que quando o executivo, e tem uma briga enorme, porque aí quando o executivo faz lá seus decretos, aí a pessoa fala, para isso não fizeram uma análise de impacto regulatório, né? Então, assim, a gente quer ser boas práticas para os outros, entendeu? Porque dá muito trabalho de fazer. Mas, do ponto de vista de relevância, essa daqui é uma análise que contou com o apoio do BID, é uma parceria entre BID e ANAC, e que analisou uma mudança, tanto uma análise ex ante como uma análise ex post ao mesmo tempo. E ela analisou uma mudança no marco regulatório do setor, em especial um dispositivo lá da lei da ANAC, e uma resolução do CONAC, que é um órgão de assessoramento do presidente da República, do qual fazem parte ministro de Defesa, ministro de Segurança Pública, comando da Aeronáutica. Então, assim, é relevante no sentido de você faz uma mudança com um determinado objetivo. O objetivo, por exemplo, é aumentar o fluxo de pessoas e mercadorias. É, assim, eu acho que faz parte do Estado republicano, assim, a gente entender se aquilo ali está funcionando, se o objetivo que era pretendido com determinada mudança, se ele está sendo alcançado. Então assim, é bom a gente saber, é bom a gente ter essas informações até para guiar ações futuras. Uma outra questão, e aqui já para fechar, é que essas boas práticas elas têm outras funções. Então, por exemplo, esse aqui é um documento do OMB, que é onde fica o OIRA, que supervisiona ali o processo regulatório nos Estados Unidos. E coloca a análise de impacto regulatório também como uma função democrática. Então, mas aí é um debate no sentido de que você tem delegação do legislativo para o executivo, né, para essas agências, e aí você teria um déficit democrático e você consegue mitigar um pouco esse problema do déficit democrático a partir de melhores procedimentos, adotando esses procedimentos. Então, seria, para além de você achar que por melhores práticas você vai ter melhores decisões, você também tem uma própria legitimidade processual daquele processo, e isso seria um substituto ali justo para esse déficit democrático. Agora, qual seria um outro?
Então, assim, por que não? Ao mesmo tempo, também a gente tem hoje um cenário de, talvez, problema com relação à confiança no governo nacional, de maneira geral. Então, esse é o último documento da OCDE de 2024, e tem mais gente que não confia nada, ou muito pouco, no governo, do que confia moderado, assim, de forma moderada ou alta. Acho que a defesa parece que, assim, as Forças Armadas são uma das nossas instituições mais confiáveis, pelo menos eu vi ali no site do Exército, eles pegando os últimos uns 4 diferentes pools aí de 2023, mas também é uma forma de você aumentar a confiança dos cidadãos no governo de maneira geral. Então é isso, pessoal. Desculpa, não sei se eu falei muito rápido, eu passei muito do ponto, mas é um pouco assim para a gente para ver como que vocês reagem assim com relação a isso, porque eu não estou acostumado no meu quadrado assim é mais diferente. Eu não falei para nenhum desses que estão completamente dispensados de boas práticas, então que é basicamente mercado financeiro e defesa, mas para a gente ver quais são as possibilidades. Aqui. Muito obrigada, Michele. Passando a palavra, então, para o João Álvares. A palavra é sua, João. Muito obrigado, professora Karina. Obrigado, Michele, pela primeira exposição. É uma alegria muito grande estar com todos aqui. É uma honra, na verdade, fazer parte do laboratório, poder fazer parte desse debate tão importante e falar sobre um desses princípios da governança. Então, para falar sobre melhoria regulatória, como princípio da governança, não seria o meu primeiro caso de estudo, mas sim por uma visão mais jurídica, né? Já que eu estudei no doutorado, basicamente direito regulatório. E aí eu vou falar com essa visão um pouco mais, talvez, jurídica, que para quem está no meio jurídico, ela não parece tão jurídica assim. Então, eu espero que a minha fala venha complementar tantas ideias interessantes que já foram trazidas pela Michelle, e algumas eu vou conseguir passar adiante. Bom, conseguem ver aqui o meu sumário, que para mim seria, eu consigo ver na minha tela, mas não sei se está igual para todos. Tem aqui um sumário. Bom, basicamente seriam esses pontos, fundamentos, teorias regulatórias, quais são as ferramentas, desafios e oportunidades e as perspectivas futuras. Então, basicamente, sobre fundamentos, já foi muito bem abordado pela Michelle. A melhoria regulatória, enquanto esse princípio da governança, é um processo contínuo de revisão e aperfeiçoamento para atingir essa eficiência, eficácia, transparência. Então, essas são as principais palavras, é processo contínuo de revisão. Então, não existe um fim em melhoria regulatória, em regulação como um todo. Não existe um momento em que a gente vai chegar e falar assim, bom, então aqui está pronto, a regulação está pronta desse setor. Não existe isso, ela é um processo interminável. Ela visa a redução de custos, né, de conformidade, aumento da competitividade, proteção de interesses públicos em geral, que passam por isso, pela transparência, pela confiança, por um melhor uso dos recursos públicos, e ela pode gerar impactos na economia, sociais, ambientais, de confiança, de otimização de custos, de redução de custos de transação, que também é muito importante, aumento da competitividade, né, de você ter mais atores em um determinado mercado. E algo que eu queria só trazer de início é a diferença entre regulação e regulamentação, que eu não sei se é bem claro para todos. Então, regulação é esse algo mais geral, né? A regulação, quando nós falamos de regulação, a gente está falando de todos os meios possíveis a essa nova forma de Estado, que para alguns autores ela sucede o Estado administrativo, é como se fosse um novo capítulo, uma nova forma do Estado, que é o Estado regulador. Ele seria mais específico, mais atual e mais eficiente que o Estado administrativo, porque ele se colocaria menos funções, ou funções menos executivas, e funções cada vez mais regulatórias, de supervisão, de produção de normas, de acompanhamento de setores interessantes e, inclusive, de colocar à margem setores que ele entende que a iniciativa privada seria mais eficiente. Então, esse debate fica muitas vezes interessante, a Michelle até tocou nesse ponto da desregulação. Mas a desregulação por si só, ela não deve ser um objetivo, né? Porque em alguns campos a gente sabe que é necessário uma presença maior do Estado, mas não é qualquer presença, é uma presença específica, uma presença diferenciada, no sentido de que ele não precisa executar, caso haja alguém na iniciativa privada disposto a isso. E a regulamentação, por outro lado, ela é um poder-dever do executivo, do poder executivo, de legislar no nível infralegal.
Então, quando a gente fala de legislação, ela cabe de maneira ordinária ao poder legislativo, então é quem tem a possibilidade, a competência de fazer leis, mas o poder regulamentar, ele vem, eu não gosto de dizer abaixo disso, mas ele vem de maneira mais específica, como uma possibilidade daquele que de fato lida com os recursos públicos, daquele que de fato implementa políticas públicas, em tomar medidas mais específicas para um determinado setor. Então, esse poder que o executivo tem de regulamentar é uma forma de regular, mas não é a única, nem a mais abrangente. A Michelle falou das agências reguladoras, né, que elas acabam se aproveitando desse poder regulamentar, mas elas utilizam muito mais do que isso, né, elas vão muito além disso. Bom, então, sobre teorias regulatórias, nós temos várias, né? Então, tem as teorias clássicas do interesse público, da captura regulatória, a teoria econômica da regulação, e elas vão falar muito, elas vão gerar muito em torno de alguns temas, como a do interesse público, que é considerado às vezes um pouco utópica, né? De que é você sempre buscar o interesse público, de que seria a mais-valia, né? Ou como o público ganharia mais com isso. A da captura regulatória, que trata principalmente desse fenômeno americano, das agências reguladoras, em que você tem pessoas que oscilam entre empresas do setor finalística e empresas das agências reguladoras. Então, esse trânsito e a possibilidade de lobbies, eles acabam efetuando essa possibilidade de captura regulatória, de que o regulador, ele de alguma maneira é capturado pelo regulado e acaba agindo conforme seus interesses, o que é muito danoso para o sistema como um todo. E a teoria econômica da regulação, que a regulação seria um produto econômico, né? Ela seria de fato algo que interferiria diretamente na economia, com um impacto muito grande, e por isso seria objeto de forças, muitas vezes teriam poderes ou interesses divergentes. As teorias mais modernas, que são essas outras 5, né? A teoria da regulação responsiva, a regulação baseada em risco, baseada em princípios, a regulação paternalista, libertária e a pluralista, elas vão ter outras abordagens. É claro que muitas vezes a gente vê que os autores, eles formulam essas teorias vendo às vezes um setor específico ou alguns setores, veem que aquilo ali encaixa numa prática ou seria uma melhor prática, né? E daí desenvolvem essas teorias. Mas é claro que a gente sabe que nenhuma delas é absoluta, nenhuma delas explica a realidade ou serve para, né, como um dever ser, mas teriam suas aplicações mais ou menos adequadas a cada campo. Quando a gente fala também de defesa, a gente está falando de um universo, né? Então, assim, a Michelle nos outorga aqui a possibilidade de falar de defesa, mas defesa tem tantas áreas abrangentes, tem tantos mecanismos possíveis e necessários, já que a gente está falando de uma série de questões, né? Não é somente na compra e fabricação de armas, mas de gêneros, de transporte, contratos de diversas formas, setores regulados, como, por exemplo, munições, explosivos, então a saúde, que faz parte do ordenamento militar. Então, tantas coisas estão envolvidas que falar também de defesa não é algo simples e nem homogêneo. Mesmo se tratando de um direito setorial, como é o caso da defesa, a gente pode necessitar de várias ferramentas que são abordadas por essas teorias regulatórias. Então, cada uma dessas teorias, o interessante é que ela geralmente traz consigo, é como se cada teoria dessas fosse uma caixa de ferramentas, e ela traz consigo diversas possibilidades. E, é claro, um regulador de uma área específica, de um setor determinado, ele vai fazer uso conforme a sua necessidade, conforme a possibilidade, a adequabilidade daquele setor. Quando nós tratamos de ferramentas, então algumas ferramentas, a Michelle já citou a análise de impacto regulatório, ela seria uma ferramenta de melhoria regulatória, é você julgar, você estimar de que maneira determinada regulação gerou benefícios, né? Ou qual foi o custo daquela regulação. Ela de fato gerou externalidades positivas, mas quais foram as externalidades negativas? De que maneira isso pode ser melhorado para o mesmo setor ou para setores análogos, né? A consulta pública e participação, naturalmente, é uma ferramenta de melhoria, então você consultar setores interessados. Então a gente vê que a defesa, ela participa de vários fóruns, né, que envolvem outras questões transversais, como a própria tecnologia, como a saúde, como nós falamos, como finanças, né, não tem como estar desconectado de outras áreas da administração pública. E quando a gente fala, às vezes, de participação popular, na defesa a gente vê que isso é um pouco mais restrito, né? A Michelle mesmo falou que, em termos de defesa, a gente sabe que, inclusive, outras regulamentações da própria União Europeia, ela não tangencia a defesa porque sabe o quão significativo isso pode ser e o quão sensível é. Então, nesse sentido, até mesmo a transparência, eu entendo que a defesa ela tem um cuidado maior, né? Quando eu publicizo um determinado medicamento que foi comprado para atender a saúde pública,
né? É difícil entender como é que algo de transparência não seria desejável, necessário. Agora, quando nós falamos, por exemplo, de armas, então determinados pontos muito específicos, né? Contratos que têm algum grau de sigilo, eles servem para a própria defesa do país. Quando você pensa em áreas como defesa cibernética e guerra eletrônica, né? É essencial que não seja publicizado que tipo de tecnologia você usa, que tipo de modulação, que tipo de chave criptográfica ou com quem você contratou uma determinada ferramenta. Isso é interessante, isso é uma questão de defesa nacional. Então, essa própria participação popular e a transparência, a defesa carece de um cuidado um pouco maior para o nosso interesse, continua sendo um interesse público, né? Eu não quero que um potencial adversário saiba que tipo de chave criptográfica eu estou usando nos meus rádios, ou de quem eu compro os meus equipamentos, por exemplo, para fazer comunicação satelital. E nós falamos ainda de simplificação e desburocratização. Isso também é interessante, a gente sabe que a burocratização ela foi uma conquista do Estado administrativo, foi essa possibilidade de você se concentrar em processos e não mais em pessoas, de forma que não houvesse ninguém acima do processo. Então, que o processo fosse para todos. Porém, a gente sabe também que o excesso disso ele gera custos de transação, custos de inserção, que são, né, naturalmente indesejáveis. E o monitoramento e avaliação, ele serve para qualquer política pública, né, que precisa ser avaliada, e por isso a melhoria regulatória tem como ferramenta esse monitoramento e avaliação. Bom, os desafios para a implementação. Naturalmente, barreiras políticas, por questões diversas, né? Então, quando você fala de melhoria regulatória, as barreiras políticas elas têm a ver com interesses partidários, elas têm a ver até mesmo com agenda, né? Então, a agenda é uma barreira política. Quando você pensa num setor que não é priorizado, que não é, num determinado momento, uma prioridade administrativa, ele naturalmente sofre um problema com a agenda. Até porque se você pensa que melhoria regulatória ela não necessariamente está ligada com transformações legais, mas normalmente depende dessa outorga. Então, mesmo a regulamentação, ela pode ter o seu trâmite atrasado por questões políticas, né? Quando não é o momento adequado, dentre outras. Barreiras institucionais, então, quando a gente pensa que a regulação, ela também tem esse nível infralegal e que é o mais abrangente, que é o que mais chega, né, ao usuário final, existem barreiras institucionais que vão limitar essas transformações. Eu vou dar um exemplo em breve aqui de algo, um tipo de regulação setorial dentro do próprio Exército, da Defesa, que naturalmente barreiras institucionais vão fazer com que transformações sejam mais lentas. E a gente sabe que tanto o direito quanto a regulação, ele tem esse caráter de pós-facto, né? Então, o direito ele precisa aguardar que a realidade se transforme. O direito regulatório, igualmente, ele geralmente tem esse hiato em relação à realidade, porque ele precisa ser demandado. E é estranho, né? Porque o dever ser, ele precisa vir depois do ser, para dizer que daí em diante algo deve ser daquela maneira. Mas isso é parte dessa transformação regulatória. Então, muitas vezes, o regulador, como a Michele comentou ali, o comando do Exército estaria ele como um regulador, mas o que a gente vai ver é que dentro de uma abordagem, principalmente de regulação responsiva, nós temos vários atores que vão atuar como reguladores, entendida a regulação aí de maneira bastante específica. Integração de inovações tecnológicas, então isso também é outra questão que é uma barreira, não chega a ser uma barreira, mas é um desafio para a implementação, quando você tem transformações cada vez mais intensas e mais velozes, é difícil que o regulador acompanhe essa medida e transforme essas inovações mercadológicas, as inovações negociais, em regulação de fato, né, em algo que seja mais concreto. Bom, e quando a gente trata de melhoria regulatória na defesa, o que eu trago aqui é um exemplo, né? Então, isso aqui é um trechinho, é um dos produtos da minha tese de doutorado, em que eu tratei da regulação dos contratos de compensação. São contratos internacionais que envolvem aquisições de grande vulto, e aí entendidas essas aquisições hoje em dia como aquisições superiores a 50 milhões de dólares com um único fornecedor estrangeiro no período de um ano. Esses contratos eles geram contratos agregados, contratos dependentes, que são esses contratos de offset ou contratos de compensação, a gente trata como sinônimos, e a regulação deles passa naturalmente por leis, então eles estão previstos na lei de contratos administrativos, eles estão previstos na lei de inovação tecnológica, mas assim, somente tangenciados, eles são, citado que existe algo chamado regulação. Existem portarias tanto da defesa, existe a política de compensações tecnológicas, comerciais, industriais e comerciais, a PECONTIC, mas existem também portarias de cada uma das Forças Armadas,
No caso do Exército, essa portaria fica a cargo do órgão de direção geral, que é o Estado-Maior do Exército. Porém, a gente vê que ainda dentro da portaria específica, e a portaria da Força Aérea Brasileira, ela é pioneira, né? Ela foi pioneira, ela é bastante abrangente, mas ainda assim isso não é suficiente para fazer a regulação, isso não contempla toda a regulação que é feita. Então, a teoria da regulação responsiva, ela vai dizer que existe uma conformidade entre o comportamento do regulado e a contrapartida do regulador. Ela foi inicialmente concebida por Ayres e Bright White, que falavam justamente a partir de um debate da desregulação. Então, a questão não seria exatamente desregular, mas em como regular, em como transformar a regulação a partir do comportamento do regulado, e não simplesmente em abstrato. E aí eles desenvolveram algo que seria uma pirâmide regulatória. A pirâmide regulatória inicialmente desenvolvida, ela diria de como as sanções são escaladas. Então, o que nós vemos aqui na parte inferior da pirâmide, essa pirâmide de baixo, ela é uma pirâmide de sanções. Então, seriam formas de como o regulador reagiria frente a... Obrigado, Karina, pela vez. Então, como o regulador reagiria frente a comportamentos indesejáveis do regulado. Então, elas passam evidentemente, por um primeiro degrau, como um recrudescimento burocrático. Então, como flexibilizações no tratamento regulado que dificultassem a que ele tivesse mais e mais acesso em face de um comportamento indesejável. Elas escalam por outros degraus dessa pirâmide que mostram de que maneira aquele comportamento do regulado ele vai ser tolhido. E aí um jurista ou um administrativista pensaria, tá, mas nós já temos uma lei de contratos administrativos que vai falar das sanções. Sim, mas mesmo aquelas sanções, elas não são suficientes para fazer essa regulação completa. A gente vê que, por exemplo, uma advertência formal, que está prevista na lei, ela aparece já em um degrau bastante distante do centro da pirâmide, da base da pirâmide. Na verdade, essa pirâmide ela se transforma em um diamante, né? E o diamante ele tem como centro o adimplemento ordinário dos contratos, que seria, se um regulado, se um determinado agente, ele cumpre perfeitamente o que está contratado, ele cumpre perfeitamente o que é esperado dentro de um setor, dentro de um contrato, dentro de uma prestação de serviço, dentro do atendimento ao público, o regulador, em princípio, não precisa fazer nada, né? Se está tudo em ordem, então não existe o que ser feito, não tem o que melhorar se já está dando certo. Porém, se ele tem um comportamento indesejado, e aí essa pirâmide da parte de baixo do diamante, a gente fala de uma regulação de conformidade, que é tentar fazer com que o regulado volte para a base da pirâmide, que ele volte para o centro do diamante e não tenha mais um comportamento indesejado. E aí vão incidir essas penas, essas sanções, essas respostas que seriam para estimulá-la a voltar. E do lado de cima das pirâmides, nós temos um comportamento que seria desejável, ou mais do que o desejável, seria uma regulação aspiracional, valorizando aquele regulado que tem um comportamento virtuoso. E elas passam, por exemplo, na base da pirâmide, que é uma abstenção de ameaçar, que a gente sabe que é algo recorrente em gestão de contratos, em geral, chegam até a ganhos extracontratuais, que seria, por exemplo, a recomendação, que seria, por exemplo, a publicidade positiva internacional, que é algo que tem um valor abstrato, mas sem dúvida considerável para uma agência. Por exemplo, na questão dos offsets em específico, como é um público bastante restrito, existem fóruns internacionais, como o Global Offset, o GOCA, em que experiências de países são compartilhadas, tanto de entes públicos quanto de agentes privados. E aquele é um fórum que a gente vê em que empresas se aproveitam dessa publicidade positiva quando tem casos positivos, e em outros a gente vê também reguladores, agentes estatais citando negativamente experiências que tiveram. Isso não é nenhuma ofensa, isso aí é parte da publicização que existe ao final desses contratos, Publicização, inclusive, de advertências formais recebidas, ou de experiências de atraso contratual, ou de descumprimento. Enfim, então tudo isso redunda em estimular ou desestimular um determinado comportamento. E aí, quando a gente pensa que esse ajuste fino, que muitas vezes é feito pelo fiscal do contrato, pelo ordenador de despesas, ele é um reflexo dessa melhoria regulatória. Ainda que essa melhoria regulatória não reflita em uma regulamentação diferenciada ou em uma alteração da portaria, mas sim na adoção de medidas que vão melhorar, por exemplo, num caso bem específico, e aqui eu não estou falando da defesa como um todo, eu estou falando de um tipo específico de contrato que é mais usado em defesa, mas que não é exclusivo da defesa, que são os contratos de offset, mas como eles podem sofrer essa melhoria regulatória, Bom, em termos de perspectivas futuras, o que a gente vê é que essa adaptação
da regulação, esse acompanhamento para e passo, que é tão marcante na teoria da regulação responsiva, ele é algo desejável na medida em que a gente vê que o processo legislativo, ele continua sendo, eu não vou dizer lento, mas ele tem a sua marcha própria, que permite, sem dúvida, um debate público, que permite a participação de determinados entes, mas que ele talvez não se aplique a áreas muito específicas, né? Então, será que realmente é importante eu saber do cidadão se é melhor eu utilizar a frequência de 700 MHz ou de 710 MHz com uma determinada tecnologia? Isso talvez não teria grande impacto se nenhum dos aparelhos que ele tem usa essas frequências. Mas, para um público muito específico, sim. E aí a melhoria regulatória tem espaço. Em termos de sustentabilidade, para que a gente não tenha processos que envolvam muitos entes, que ele seja extremamente lento e que ele acabe impedindo que determinada ação de governança não prospere ou que seja atrasada demais. Bom, enfim, essas são as minhas reflexões. Eu espero que tenha sido útil, que a gente possa debater a respeito. Regulação, como eu falei, é um universo, as teorias são extremamente abrangentes, a regulação vai muito além da regulamentação, né? Envolve aí tantos atores, tantos agentes, tantas abordagens, a regulação por agências, a própria não regulação ou a autorregulação, né, que seria os próprios agentes privados se regulando, ela é uma forma de regular, então o que aparentemente parece que é não regular, é uma forma de regulação e pode ser uma estratégia viável, quando assim compreendido, mas é um universo. Fato é que todas essas estratégias, e aí vem a interseção entre o direito regulatório e o direito setorial, que seria o de cada área específica, por isso elas são tão abrangentes e merecem um cuidado muito maior. Então a tarefa de regular, ela é cada dia mais intensa, cada dia mais plural e demanda agentes de áreas específicas. Então não existe um regulador geral para qualquer coisa, né? Cada vez mais demanda que o Estado regulador ele seja específico nas suas ações e não impeça, né? Ele permita que o público, o privado, corresponda a tantos interesses, a tantas demandas públicas e dê celeridade, porque assim a gente vê que é a vida privada cada dia mais. Bom, agradeço pela possibilidade e estou aqui à disposição. Muito obrigada, João. Já passo a palavra para o Felipe. Obrigado, Karina. Boa tarde a todos. Bom, eu não preparei a apresentação, peço desculpas. Foi com a Karina, estava em Brasília essa semana lá na BID Brasil, acabei não conseguindo me preparar nada, mas isso ajuda o palestrante a falar pouco, né? Falar menos, ainda mais um que é meio verborrágico que nem eu, que é dado a sair por tangentes mil, talvez seja até mais fácil ficar só nas notações. Quando a professora Karina me pediu para participar dessa mesa sobre regulação, eu fiquei pensando, né? Depois que a gente saiu do telefone e foi fazer a mala, eu fiquei pensando, bom, a gente está pensando nas Forças Armadas, né? Como agentes reguladores, né? Ou como, né, uma atividade regulada, né? Porque acho que são duas coisas, são dois grupos diferentes de perguntas, né, que aparecem. Acho que a Michelle tocou bastante nesse tempo também. As Forças Armadas, elas são reguladoras de uma série de atividades econômicas, né? As três, né? A Força Aérea, é, ela é a grande reguladora das atividades de controle de tráfego aéreo no Brasil. E também é a executora dessa atividade, né? Que por si só é uma outra tangente sobre se seria adequada essa função dupla que ela tem, né? Ela não é a reguladora da atividade de aviação civil, mas quem caminha pela ANAC vai achar uma série de oficiais da reserva da Força Aérea mobiliando a ANAC em uma série de funções diferentes, né? Idem para a DPC, né? A Diretoria de Portos e Costas é uma das, talvez a grande reguladora, né, para algumas coisas até mais do que a ANTAC, de atividades econômicas marítimas do Brasil, né? Ela regula o ensino profissional marítimo, ela regula a atividade de praticagem, ela tem uma série de atribuições quando alguém quer definir um novo polígono portuário para construir um porto novo, né, junto, obviamente, a outras agências. E acho que como o João Gabriel também lembrou, a DFPC, né, a Diretoria de Fabricação de Produtos Controlados, é uma grande reguladora, né, da atividade de CACs, né, mas chegando até, para todas as atividades que envolvem o uso de explosivos, né, e da mineração a série de aplicações para a indústria química, né. Então, as Forças Armadas, elas são reguladoras contumazes de uma série de atividades econômicas. E isso tem interesse corporativo também, né, porque vários oficiais que enveredam por essas carreiras, quando vão para a reserva, vislumbram nessa continuidade a segunda carreira que eles vão ter, né, quando se aposentam ali, por enquanto, aos 45 anos, por conta aos 45 anos, mas como a gente está acompanhando o debate, tende a aumentar. Isso acho que já toca uma série de questões que a Michelle e o João Gabriel levantaram sobre essas revolving doors, né, que eventualmente acontecem no setor.
Mas aí pensando especificamente sobre atividades de defesa, a parte que me toca mais, né, como indústria de defesa, que é do Ministério da Defesa e das Forças Armadas como reguladoras de atividade. Eu vi ali, a gente até puxou, né, algumas coisas ali da CEOR e da CEPROD, né, como reguladoras da indústria de defesa. Não fiz um survey, tá? Isso é completamente não científico, o que eu vou falar agora é achismo puro. Eu diria que dentro do setor, a indústria está satisfeita, eu acho, com o grau de regulação, justamente porque ela é relativamente pequena. Onde a gente é muito regulado no Brasil é pelos padrões, né, ou NBRs, né, pessoal que atua na parte de uso de materiais, de construção de veículos, tem uma série de NBRs sobre, né, torque da transmissão até a espessura da chapa, que já regula bastante essa área. Quem trabalha na área de construção naval também tem NBRs a respeito, mas tem muitos padrões internacionais, do Lloyds, que praticamente todo mundo tenta seguir, né, até pelas características que você produz, né? Você produz um navio, ele vai necessariamente cruzar, né, uma série de águas territoriais, então ele tem que estar em conformidade com normas da Lloyds, porque é o que a IMO reconhece. Então o armador vai cobrar de você que o seu produto seja construído dentro dessas regulações. E na parte aeroespacial, aí mais ainda, né? Aí a AS 9100 é quase ditatorial, né? Sobre o setor aeroespacial, mas porque os requisitos de segurança são muito estritos também. Então, quem trabalha, fabricante do setor aeroespacial, seja diretamente via a AS9100 ou via, né, a EASA ou a FAA, dependendo dos mercados que você contempla, vai acabar se colocando no mercado muito, muito regulado. Onde eu de novo, sim, né, porque não científico, tá? Não teve pesquisa, onde eu percebo que existe uma insatisfação, talvez, com as Forças Armadas enquanto reguladora nessas questões de aquisições, quando você não consegue ter um parâmetro comum às três forças. Eu defini minha dissertação de mestrado em 2016, já tem algum tempo, né? Foi sobre offset, e uma das coisas que emergiu ali era o fato de que cada força cobrava offset de uma maneira diferente, né? Então, os contratos, a maneira como as comissões, né, de compensação eram estruturadas variável, a maneira como elas pediam variável, e pelas empresas, né, tanto as estrangeiras quanto as brasileiras, que iam ser sócias de empresas estrangeiras no cumprimento dessas obrigações de compensação, reclamavam do fato de que a Marinha pedia de um jeito, o Exército de outro, a Força Aérea de um terceiro. E essa despadronização, né, gerava uma curva de aprendizagem e um encargo administrativo adicional. Claro, isso foi 2016, né? Foi 2 anos antes da edição da primeira PECONTIC, né? Da primeira política comum pelo Ministério da Defesa. Depois, como até o João Gabriel falou, as três portarias, né? As três forças teve documentos adicionais das três forças que reescreviam, né, que tinha sido lá da IG 01018, do EMA 420, do DC 360, para refletir o que estava escrito na PECONTIC. De novo, eu não pesquisei o tema desde então, não retornei, né, cientificamente ao tema, mas eu confesso que acho difícil que tenha havido uma melhora significativa nesse sentido, de você ter uma cobrança de parâmetros mais uniformes pelas três forças. Isso se aplicava ao offset e ainda se aplica, na minha visão, às aquisições de maneira mais ampla. Daí foi o tema da minha tese, né, pedida há um ano atrás. Isso era uma coisa que apareceu ao longo da pesquisa, né, o fato de que também, né, COPAC, EPEX, DGPEM e a infinidade de outras diretorias das três forças que gerem aquisição, quando são aquisições, né, são grandes projetos mais complexos, é por isso eu citei essas três organizações em particular, você também tem uma simetria bastante grande de processos e de procedimentos. Isso eu acho que era uma reclamação que emergiu dentro da indústria, né, entre as empresas. De novo, aí seja de maneira um pouco mais científica, essa constatação. Bom, mas isso as Forças Armadas como entidades reguladoras, né? Elas como agentes regulados é que eu acho que a gente tem talvez um caminho maior a percorrer como comunidade epistêmica. O professor Otávio Morini, que foi meu orientador, da professora Karina, ele já falou muitas vezes que o TCU é a grande ferramenta de controle civil sobre os militares, né? Eu acredito que ele está corretíssimo, né? Onde eu vejo uma preocupação muito grande, né, das Forças Armadas, do Ministério da Defesa como um todo, com transparência, com o accountability, né, nessas questões procedimentais controladas pelo TCU. Isso eu vejo uma preocupação grande, até bastante grande, com forma e com conteúdo. A questão, acho, de nós, como sociedade, né, vacilamos na cobrança na atividade fim. Assim, como é que a gente cobra, né, como é que a gente regula
os militares, né, em termos da capacidade militar, a capacidade de prestação de combate, para usar o termo do professor Eduardo Brito, né, gerada em função do orçamento que é despendido. Né, o que vale a perguntar, né, qual o nível de quantos dias de mar os navios da esquadra têm por ano, né, disponíveis, de capacidade operativa gerada. Qual o grau de disponibilidade das frotas de blindados do Exército, né, dos Leopardos, dos Guaranis, dos M109, dos obuseiros de todos os tipos, né? Qual o grau de disponibilidade, né, das aeronaves da Força Aérea, né? Das aeronaves de caça, de transporte, de inteligência, reconhecimento e vigilância, né? Nós vimos esse debate, a consequência desse debate alguns anos atrás, quando quando o Exército quis adquirir a aeronave fixa, né? A Força Aérea, obviamente, se opôs, e aí teve um debate grande sobre se precisavam de mais aeronaves, precisavam colocar as aeronaves que a Força Aérea já tinha para voar mais horas, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio é assim, avaliar de que maneira o orçamento expendido incorre em capacidade operacional. Eu acho que isso vai esbarrar, como o João Gabriel mencionou, são dados sensíveis, né? Assim, o grau de disponibilidade da sua frota é um dado considerado bastante sensível, porque ele também indica uma fraqueza, né? Mas, do outro lado, do ponto de vista da transparência, é um debate que nós não estamos fazendo, né? Poucos países fazem, para ser sincero, porque uma parte não gosta dos resultados quando fazem. Quando efetivamente se presta a estudar o grau de disponibilidade gerado versus o orçamento que é despendido, normalmente os resultados não são bons. Talvez indique um problema mais de benchmark do que de gestão, mas isso é um outro problema também. Ah, mas acho que onde eu acho que o debate é mais crítico hoje, se nós fôssemos pensar política pública, na defesa como política pública hoje, e essa mensuração onde eu acho que o desafio é maior. E nisso, óbvio, as Forças Armadas têm alguma responsabilidade, né, na medida em que não divulgam esses dados, embora tenham bons motivos para não divulgar, mas eu acho que a responsabilidade principalmente da comunidade epistêmica de defesa, da sociedade civil, e do Congresso, onde eu acho que está a maior omissão. Quem deveria se prestar mais a cobrar esses dados, que tem autoridade jurídica para cobrar esses dados, e que tem condições de publicizá-lo para a sociedade, para aí sim, né, a comunidade científica se debruçar sobre e discutir se uma melhoria, né, da defesa como política pública a partir dessas métricas mais hard, né? Mas era isso, Karina. Eu realmente quis meter aqui a 15, falei 12, mas queria só levantar esses pontos e partir para as discussões. Obrigado. Muito obrigada. Bom, foram 3 falas muito elucidativas, muito instigantes. Eu queria fazer um comentário geral e algumas perguntas gerais também. Depois a gente passa para as perguntas de todos que estão presentes aqui nos ouvindo hoje, né? Bom, em termos de regulação responsiva, eu achei muito interessante essa teoria regulatória em específico, e aí, muito ligado com a fala do João, e fiquei me perguntando como que a gente pode pensar em regulação responsiva numa das organizações que que tem maior índice de rotatividade. Nas Forças Armadas é certo que, pelo menos de 2 em 2 anos, todo mundo vai mudar. O chefe, pelo menos, vai mudar. Né? Se não é a PTTC, que é o profissional contratado para ficar 8 anos, né, que é uma contratação temporária, se não tem um militar da reserva contratado também ganhando aquele adicional e temporariamente ali naquele cargo, se não tem um provimento de civis ali, cargos civis, muito provavelmente todo mundo vai mudar. E aí, a cada chefia, em um órgão regulador, a cada nova chefia, muitas vezes o que acontece é que o novo chefe vai querer deixar a sua marca e muito provavelmente vai descontinuar alguma prática. Às vezes alguma boa prática que, às vezes era prática, né? Fazendo repetindo aí a brincadeira que a Michelle fez, que eu adorei. Então, como pensar regulação responsiva em organizações que têm uma rotatividade pessoal muito grande? Essa é uma primeira pergunta. Aí, assim, vou jogar as perguntas e aí os debatedores escolhem quais vocês querem responder ou não. Fiquei me perguntando também, ouvindo a Michelle falar, sobre essa questão da inclusão dos stakeholders. O pessoal adora colocar isso, assim, tudo quanto é lugar, né? Stakeholder vai stakeholder. E aqui no Brasil, a gente lê stakeholder e já vem a duplinha, né, da expressão participação social, participação cidadã. Geralmente isso está por meio de
por meio de audiências, né? Geralmente é o mais comum. Mas o João levantou a bola do tipo assim, olha só, às vezes a especificidade da questão que está sendo regulada é muito grande, né? Então, eu queria perguntar, aí uma pergunta mais direcionada para a Michelle, mas também para o João, para o Felipe, para saber da experiência deles também. O João também atuou, né, de forma direta, não só escreveu a tese dele, mas atuou de forma direta com essa questão dos offsets, como profissional. Quais os outros modelos de participação que a gente pode pensar que vão gerar mais efetividade de política pública? Eu estou pegando aqui uma perspectiva teórica bem específica um artigo publicado pelo Arcon Fung em 2006, acho que eu acho que é na Public Administration ou na JPART, né, que são revistas bem importantes na administração pública, de que a participação social, né, ele desenha lá o cubo da democracia, tem vários tipos de participação social. A participação social, ela não precisa ser sempre nos mesmos moldes que a gente pensou. Ela pode, a depender do nível de especificidade, escolher a dedo quem vai participar, pelo know-how daquelas pessoas. E isso não necessariamente torna esse processo menos democrático, a depender do tema que você está debatendo, né? Então, quais seriam esses outros tipos de participação que, buscando, aí são três coisas, né? Justiça social, legitimidade e maior efetividade da política pública. São os três principais, assim, motivos pelos quais esse autor fala que a participação ela pode ser boa. Fiquei sentindo falta da professora Ana aqui, que está com um projeto aprovado na FAPERJ sobre lobby em defesa, nessas falas sobre, poxa, muitos ex-militares justamente nessas agências reguladoras, que sai da regulação para o regulado e assim por diante, né, esses revolving doors. E aí eu fiquei curiosa para saber se na literatura internacional de regulação, esse debate sobre regulamentação do lobby e regras para o lobby, ele entra ou não, ou ele está ali do lado. Nessas 1000 perguntas que a OCDE faz para os países, isso é uma questão? Né? Essa é outra pergunta que eu fiquei me fazendo. Sobre a Karina, tô com dificuldade. medo de esquecer. Fala. Esquece as perguntas, você não quer? Você para e a gente responde e depois volta. Pode ser. Gente, porque eu não sei vocês, mas a Começar? gente passa dos 25, a gente passa dos 25 e começa a esquecer as coisas. Ainda mais quando tem vários elementos. Eu vou começar porque eu já te interrompi. Desculpa aí a interrupção, mas é porque realmente eu esqueci. Eu falei, gente, já tem tanta coisa. Na fala do Felipe, eu já fiquei pensando em um monte de coisa. Aí depois você começou a falar, e eu falei assim, eu não sou da defesa, mas os problemas são tão parecidos. Assim, um TCU é problema para todo mundo. Esse papel do TCU. Olha, você não vai conversar com ninguém que não vai falar que o TCU, assim, os braços, é impressionante a capacidade deles de trabalho. Assim, eu tenho uma colega também servidora pública e ela fala assim, gente, mas eles fazem tudo, eles fiscalizam tudo, eles publicam milhares de relatórios, absolutamente todos os setores. É impressionante o pavor que o servidor público tem do TCU. Então, esse é um problema comum. Outro é dessa alta rotatividade também, mas tinha um outro que o Felipe tinha falado que eu falei, gente, mas da gente não fazer as perguntas críticas. Esse é um outro problema também que todos os reguladores enfrentam, e que é um problema de avaliações ex post, de ARRs, que é assim, você faz a gente começa a implementar, mas ou você faz só sobre aquilo que você sabe que deu certo, então quase como se fosse uma vitrine, entendeu? Do que você fez de bom, mas você tem um enorme medo, e também em função do controle, de você fazer perguntas que são relevantes e, de repente, chegar em resultados que você não, assim, fica com receio como que eles vão ser recebidos pela sociedade aí de maneira geral. Então, esse é um outro problema, eu acho que bastante disseminado. O terceiro que a Karina mencionou é a questão da alta rotatividade. Esse é um enorme problema. Então, mas, por exemplo, em termos de boas práticas, eu acho que, como a gente tem os nossos early adopters, que são as agências reguladoras, a gente já pode aprender alguma coisa com o processo de aprendizado deles. Então, uma coisa que eles falam isso tem, né? Você tem várias mudanças de administração, você tem processos descontinuados, você tem servidores que se deslocam muito. Então, como que você... Eu tinha a ideia que é falta de capacitação, como é que você capacita? E aí, até o TCU, uma das causas que o TCU atribuiu ao risco de não
na implementação adequada desses decretos de boas práticas, é justamente que os órgãos e entidades afirmam não ter gente qualificada, apesar de você ter uma constância de cursos disponibilizados pela ENAP, por exemplo. Então, eu acho que você está pensando em algum repositório de materiais, em trilhas mais rápidas, em você, de fato, sim, treinar quem está trabalhando com aquilo, um processo de learning by doing, alguma coisa mais à distância também, ou formatos de autoinstrução, né? Aqueles cursos que tem, por exemplo, na EVG, Escola Virtual de Governo, tem bastante coisa. Então, você vai ali, aí você pega uma equipe. Outra coisa que eles pensam também é multiplicadores de conhecimento. Então, você tem você vai migrando ali os servidores para que eles acompanhem essas equipes. Então, esse é um problema da administração direta, é algo que eles reclamam muito e que você tem menos nas agências reguladoras, por exemplo, do que em secretarias e ministérios. Aí, outra que você mencionou agora da participação social, também é algo que a gente pode aprender também com a experiência das agências. Algumas agências que têm maior experiência no tema, criaram até cardápios. Você tem cardápio de participação social. Porque como ele é definido de forma muito ampla, você pode ter diferentes mecanismos, diferentes instrumentos ali, dependendo do seu objetivo com a participação social. Então, você já tem guias de participação social, então você tem que planejar esse processo, e aí, de acordo com o seu objetivo com aquela participação, aí você vê se vai ser mais aberto, mais fechado, então, tomada pública de subsídio, consulta dirigida, tem uma série de ferramentas que você pode utilizar para, de alguma forma, para ter maior flexibilidade nesse processo. Porque a gente tem cada vez mais essa demanda de estar perto do cidadão e de escutar todo mundo. Só que quando você vai para temas cada vez mais complexos, o que acontece é que você tem poucas pessoas assim, com contribuições qualificadas. Então, qual é a ideia? A ideia é que, assim, participação social não é... Eu acho que a intenção não é que seja plebiscito, pelo menos não em melhoria regulatória. Não é assim, a votação está no âmbito do legislativo. Então, o objetivo maior era, idealmente, assim, a ideia de que o conhecimento está disperso pela sociedade. Você não tem aquele conhecimento todo concentrado numa só pessoa, num só órgão. Então, você faz esse processo de participação social para que você tenha melhores informações para os processos de tomada de decisão. O objetivo é sempre você ter melhores informações para tomar a decisão. E aí é uma das origens de captura. O mecanismo de revolving doors é mas você tem vários outros. Por exemplo, órgãos que, quando você tem um conhecimento muito especializado, por exemplo, um órgão regulador, tipo em metro, órgãos que regulam do alfinete ao foguete, que eles adoram brincar, absolutamente tudo. Você depende da expertise de, geralmente, quem está no mercado, e aí fica muito mais complexo, entendeu? Porque aí você, é pela informação, é porque você não tem acesso a uma outra informação, alguém desafiando aqueles dados que estão sendo apresentados pelo seu único, assim, ou sua maior fonte. Essa é uma outra fonte é uma captura cognitiva, que eles chamam captura cultural. E o regulador, ele tende a aceitar mais as contribuições quando você tem um vocabulário mais parecido com o do regulador. Então, assim, eu acho que se o objetivo é estar mais próximo do cidadão ou mapear impactos em populações vulneráveis, talvez sejam outras estratégias que não mecanismos tradicionais de participação social, como consultas e audiências públicas. Talvez você vai ter que fazer uma pesquisa qualitativa ali e trazer os resultados para alimentar o processo. Talvez, até por conta da linguagem. O regulador ainda está melhorando muito na linguagem, nessa aproximação da linguagem com o cidadão, de explicar em termos simples como que aquilo vai afetá-lo, para que ele também possa dar um retorno. E tinha uma última coisa que você falou, que eu pensei agora e esqueci. Depois eu lembro. Aí vai. Passo para os colegas. O Felipe Medeiros me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, avisando que ele teve uma demanda emergencial e teve que sair. Uma pena, né? Queria saber a resposta para os comentários. João, você está por Olá, aí? estou por aqui. Gostaria de comentar um pouquinho a respeito. Principalmente a questão da especificidade e da rotatividade, né, Karina, que você comentou. Essa questão da gestão do conhecimento, ela é um problema em qualquer instituição, né, pública, privada. A gente sabe que manter as pessoas que se capacitaram, que foram capacitadas nos lugares certos, é uma dificuldade existencial de qualquer instituição. Eu acho que para o Exército, em especial, tem essa dificuldade que você comentou da rotatividade. O que eu pude ver lá, por exemplo, no CISFRON, né, no Secongex, no gerenciamento do sistema de apoio à decisão, é que às vezes quem era mais permanente, às vezes eram, por exemplo, os assessores temporários. Então era bem comum que a gente tivesse essas pessoas por 8 anos. E aí tem a ver com aquela questão da captura
do efeito captura, mas não exatamente, mas alguns que estiveram lá trabalhando por anos, trabalharam depois para empresas. O que eu entendo que, né, não chegaria a ser esse efeito captura, porque não há essa transição, não há esse vai e vem, mas existe um certo aproveitamento, o que eu achei extremamente produtivo. Por outro lado, o que você fala, como trabalhar com essa rotatividade, essa é uma dificuldade que a gente ainda precisa descobrir como, né? E tentar manter as pessoas nos locais. E era algo que a gente via em outras instituições também, não só Forças Armadas, mas inclusive no próprio TCU, né? A gente vê que alguns vinham até nós, a gente passou por acompanhamento concomitante e que depois alguns servidores não estavam mais lá, com quem a gente já tinha interagido por muito tempo. Então, assim, é uma dificuldade e na verdade, seria uma solução, né? Quando a gente pensa, aí eu não consigo falar de outras forças armadas ou outros órgãos, mas numa especialização que demandaria mais da carreira. Então, por exemplo, quando se tentou essa iniciativa da carreira em Y, e da criação de áreas com, com o quadro específico, né? Agora me fugiu a sigla, mas que a gente tem áreas específicas, como, por exemplo, direito, magistério, que teriam uma prerrogativa de já estarem numa área específica, não fazerem nem a ECM, né, o curso de CECEM, nem o CHEM. Então, essa seria uma iniciativa interessante. O que às vezes precisa se ajustar um pouquinho é a contrapartida, né? O que a instituição vai. QFE, obrigado. O QFE, o quadro de funcionalidades específicas. Então, essa é uma iniciativa que eu acho extremamente produtiva. Até porque quando a gente vê, existem outros interesses individuais. Então, como por exemplo, em Brasília, né? Eu vi muitos colegas quererem permanecer em Brasília por muito tempo. Essa já seria uma facilidade. Mas, sem dúvida, Karina, a gestão do capital intelectual é fundamental. Uma iniciativa importante que eu acho para isso é, por exemplo, a FAB tem o CENEG, né, que é o curso de negociação de contratos internacionais, e o Exército teve por alguns anos também o seu curso de negócios de negociação de contratos internacionais, que favorece, porque sempre se tem mais gente capacitada. Então, acho que essa simples constatação de que nós precisamos capacitar o dobro, o triplo ou o quádruplo para ter aquela quantidade X disponível, já é algo relativo. E outra é a documentação, né? Então, assim como essa tese foi produzida com base naqueles conhecimentos, ficou muito de relato, né? Então, não que a gente vai ter todas as pessoas permanentes, mas somando-se, né, esses 8 anos que os temporários passam por lá e juntando essa possibilidade de haver QFE ou etc., eu acho que já é uma possibilidade. E com relação a, por exemplo, troca de comando, isso eu não acho tão problemático. Até por ser algo tão específico, a gente vê que normalmente os comandantes não entram nessas questões, né, tão específicas de mudar, por exemplo, a gestão de um contrato que dura 10 anos. Mas, enfim, são só algumas conclusões, simplesmente concordando com o que você diz, que é muito difícil, que é um desafio, e que eu acho que essas iniciativas, se forem levadas com mais esforço, elas tendem a nos ajudar, tanto a dos temporários quanto a do QFE, por exemplo. Legal. Acho que ficou faltando um comentário baseado na fala do Felipe sobre falta de padronização, né, entre as forças e os requerimentos, os requisitos para a indústria de defesa. E aí, da Michelle, eu queria saber se esse é um problema enfrentado por outros setores, reguladores. E do João, como é que foi a vivência dele nesse sentido? Porque, e aí, recuperando uma parte da fala da Ana também, no último ciclo no último debate do ciclo, a defesa, né, o setor de defesa teoricamente é um monopsônio, né? Então o Estado é o comprador e há pouquíssimos vendedores, né? Mas o Estado é o único comprador de produtos de defesa. E é lógico que a gente pode, várias compras das Forças Armadas são de uso dual, de uso comum, mas boa parte delas é de uso específico da defesa. Só que no Brasil, por conta dessa falta de padronização, a gente deixa de ser um monopsônio para ser um oligopsônio, né? Então, a gente tem 3 compradores do Estado, com padrões diferentes, acessando uma indústria relativamente pequena, né? Então, há outros oligopsônios, Michele, sendo regulados pelas agências reguladoras, porque essa questão da falta de padronização, ela ela tem sido constantemente mencionada por acadêmicos de várias áreas nesse campo da defesa como uma falha, uma fraqueza do nosso Ministério da Defesa. Então,
É um ministério que não tem, de fato, um poder de coordenação, nem um pouquinho ali de outorga, né? É só facilitação, na verdade. Não é coordenação, facilitação, né? Ah, vamos sentar aqui, quer colaborar comigo? Não tenho, tipo, venha colaborar comigo. Pergunta se as Forças Armadas querem colaborar ou não, né? E nesse sentido, João, se na sua atuação profissional, lidando com contratações, se você já se deparou com esse tipo de questionamento e se você presenciou algum tipo de adaptação numa contratação para ficar mais ou menos parecida com outra de outra força, etc, etc. Acho que esse seria um último comentário. Posso falar? Pode? Bom, o que eu vi em offset, né, especificamente, foi uma cooperação da qual eu não tinha visto precedentes ainda, né? Então, muito do que o Exército aprendeu, e aí o contrato do CISFRON, ele foi muito significativo, porque em 2012 a gente se deparou com um contrato de 1 bilhão, praticamente, que duraria 10 anos, e a demanda por offset que o Exército estava adormecido, porque, diferente da Força Aérea e da Marinha, nós, em geral, temos as compras pulverizadas, né? As compras do Exército, elas são mais variáveis e elas têm menor quantia. Diferente da Marinha, que compra uma embarcação ou várias embarcações com um único fornecedor, ainda que ali dentro haja vários sistemas, o Exército não estava acostumado a fazer isso. O Exército compra um determinado tipo de armamento com um fornecedor, um determinado armamento com outro, e assim por diante. Então, existe essa pulverização. Quando nós fomos demandados a fazer a contratação do CISFRON enquanto sistema, isso gerou essa necessidade de que a gente tivesse uma grande contratação que aí foi unificada. E quem nos ensinou, em grande parte, a como gerir esses contratos, até a nossa portaria de offset saiu dessas interações com a Força Aérea, com a Marinha também, mas mais intensamente com a Força Aérea, até por uma questão geográfica, né, de estar em Brasília. Então, o que eu vi foi uma cooperação muito grande, não há concorrência e não havia concorrência nesse momento. O que de fato havia eram especificidades. Quando você fala de uma compra de uma aeronave, que é tão significativa e única, é muito diferente de lidar com o Exército, que tinha, mesmo que tivesse um sistema muito grande, os fornecedores eram pulverizados. Então, o fornecedor de rádio era um, o fornecedor de radares era outro. Então, isso gera uma grande diferença. E aí não tem como falar em unificação ou homogeneização. Mas a gente aprendeu muito com a Força Aérea, e o que eu vi foi no projeto do HXBR, aí sim uma grande cooperação. A COPAC, que é a Comissão da Força Aérea, que lida efetivamente com o offset, ainda que o nome não reflita isso, né? Comissão organizadora do programa Aeronave de Combate, mas ela foi organizada por uma compra e se tornou permanente, ela tem militares do Exército que atuam lá e que participaram, por exemplo, dessa contratação do helicóptero HXBR, que foi comum para as 3 Forças Armadas. Então, esse é um caso de sucesso. E quando nós pensamos que há essa diferença entre as Forças Armadas, ou que não há uma uniformidade, a gente tem que raciocinar que talvez a questão esteja acima das forças, né? Então, no próprio Ministério da Defesa, é, quer dizer, não é que tão recente, né? 1995, a gente vai falar de quase 30 anos, mas eu acho que, de fato, a gente precisa de um frescor institucional, a gente precisa de menos divisões. Então, assim, e eu acho que isso vai se dar por áreas pontuais. Quanto mais técnicos os militares ficarem em áreas específicas, a tendência é que essas pequenas barreiras, que na verdade não são institucionais, às vezes são de próprios distanciamentos por matérias diferentes, elas tendem a cair. Então, eu ressalto o HXBR como uma experiência muito positiva, de excelência, de fato, em que a gente teve um offset relevante, e para outras áreas, o que eu acho que carece talvez mais é de um input de cima. Então, talvez o Ministério da Defesa promovendo fóruns como esse. Como comandante da Companhia de Comando e Controle, eu também vi isso acontecer. Então, eu fui responsável para promover seminários sobre softwares de comando e controle. E a gente vê que, quando demandados, as forças comparecem. Então, muitos, às vezes, nem sabiam que existia um software de comando e controle que poderia ser usado por outros. Então, isso também tem a ver com essa adaptação, né, com essa questão. A gente, quando foi fazer a norma do Exército, né, a nossa portaria, a gente consultou a da Aeronáutica e viu tudo que seria aplicável. Então, eu acho que o offset, em especial, é um dos setores em que a gente vê que isso acontece. Então, quanto mais especializado o servidor, quanto mais tempo ele permanece, a tendência é que esse ganho de expertise, de conhecimento, favoreça essas interações. Mas, naturalmente, a gente tem muito a ganhar, a gente tem muito a crescer, e volto a dizer, é algo institucional, né? Não é pessoal, não é que as pessoas não queiram se aproximar. Eu acho que esse debate pode ser mais intensificado, e a Força Aérea, eu acho que também é um bom exemplo nesse sentido de manutenção dos servidores lá. A gente vê coronéis que trabalham com offset, que trabalham desde tenentes, né? Com, claro, momento para aperfeiçoamento, momento para outras
outras questões da carreira, como às vezes uma missão internacional, mas eles voltam a trabalhar com offset. Então, acho que para nós no Brasil também é um benchmark. Eles flutuam menos, eles têm uma rotatividade menor. Mas é isso. Deixa eu falar uma coisa só que eu tinha esquecido, que eu ia te falar era da regulamentação do lobby. Essa dimensão de regulamentação do lobby é a pior, é a que o Brasil tem a pior avaliação no indicador de regulação de mercado de produtos da OCDE. Então, essa é, assim, uma das demandas mais urgentes, assim, em termos de adesão de boas práticas internacionais, é a gente tratar da questão do lobby. Agora, falando com relação a eu não sei se eu entendi. Esse era um ponto que eu tinha percebido quando ele falou assim, tá, tem diferentes parâmetros, e aí o que as pessoas reclamam é, mas espera aí, o Exército me pede uma coisa, a Aeronáutica me pede outra, a Marinha outra, sim, você está perdido. Essa é a maior reclamação dos agentes regulados. Então, antes da Estratégia Nacional ser lançada, fizeram um questionário também, que responderam reguladores, regulados, e as dimensões de qualidade regulatória foram segregadas. Assim, como se avalia a qualidade regulatória com relação a clareza, transparência, participação social, uso de evidências, e a dimensão pior avaliada foi a dimensão de coerência. A coerência é promover a coerência regulatória, é evitar a duplicidade de normas, conflito entre normas, é uma das recomendações, está naquela recomendação de 2012 da OCDE. É o que, nesse artigo da Susan, que ela traça o panorama ali do Estado administrativo norte-americano, ela fala que foi um dos diagnósticos e grandes problemas ali, quando você começou a ter o crescimento das agencies lá na década de 30, justamente falaram assim, está praticamente uma bagunça e o governo não consegue ser efetivo em coordenar todos esses esforços. Em termos de agência reguladora, o que foi incluído na lei das agências para reforçar a importância dessa cooperação. Isso que a gente está falando de reguladores federais. Um agente regulado, ele não interage só com o regulador federal, ele interage com estadual, municipal, então, assim, é uma série de reguladores. Então, as reclamações são assim, você chega, por exemplo, na aduana, ficam lá esperando 17 fiscais diferentes. A gente fica ali, vem um, aí depois vem outro, aí depois vem outro, aí você demora aquela quantidade de dias para ter uma liberação, porque vai cada um lá olhar o seu quadrado, né? Em termos, assim, tem algumas cenas interessantes, tinha um documentário no Netflix que que era sobre contaminação de comida, e falava um pouco desse blame shifting entre reguladores, porque quando você tem uma complexidade muito grande, cada um regula uma parte, né? A alface é um, aí o pão é o outro. Então, assim, mas o consumidor que passa mal, ele é um só, o cidadão que passa mal, ele é um só. Ele não quer saber se aqui é FDA, aqui é não sei o quê, com quem. Ele, assim, passou mal e ele quer ver aquele problema resolvido. Da mesma forma, ele estava brincando assim, qual é a nossa capacidade? O Felipe trouxe várias perguntas. A gente, enquanto cidadão, só fica assim esperando, poxa, espero que a gente tenha essas respostas, né? Porque, enquanto cidadão, a gente, assim, a defesa, assim como a regulação, uma professora minha fez uma analogia que eu acho interessante, ela falou assim, a boa regulação é que nem, uma analogia talvez anacrônica, mas que nem a boa dona de casa de antigamente, né? Ela é silenciosa. Assim, quando você chega, tá tudo perfeito, né? A casa está limpa, as crianças estão todas alimentadas, está todo mundo dormindo, não tem, assim, você não vê, é um trabalho que você não enxerga, né? A gente confia o tempo todo, né? A gente entra na aeronave e está confiando. Se isso aqui é uma norma internacional, aqui vem da ANAC, aqui vem do... Assim, que a gente quer entrar, que a aeronave suba e desça no local certo, com o mínimo de interferência possível e que a gente consiga chegar em segurança e em tempo oportuno no nosso local. Só que com essa complexidade de organizações, de normas, a coordenação é certamente o maior desafio. Então, por exemplo, o que a lei das agências fez? Previu uma série de capítulos com relação à possibilidade de interação. Então, da interação das agências com órgãos de defesa da concorrência. Aí outra, da interação das agências com outras agências, da articulação entre agências reguladoras, por exemplo, na possibilidade de você editar atos normativos conjuntos. Da interação das agências com órgãos de defesa do consumidor, da interação das agências com os reguladores infranacionais, Distrito Federal, estados e municípios. Na prática, isso é muito difícil, né? Porque a gente acabou de ter uma resolução conjunta que passou um lugar, depois a outra revogou, então sai de duas agências, é um problema comum que nós consumidores aqui que sofremos com o problema, mas um vai lá, diz que não está mais valendo, então assim, o negócio não funciona, é muito difícil realmente você conseguir promover essa cooperação e por isso que você tem também
essa demanda por uma coordenação do processo regulatório. Aqui é muito sensível porque, em geral, a coordenação é uma tradução errada, tá? Propositalmente errada. O termo é supervisão. É supervisão regulatória. Eu traduzo, eu traduzo erroneamente como coordenação, porque supervisão é muito sensível aqui, ainda mais quando você está falando de agência reguladora, das agências reguladoras independentes. Mas, de fato, você tem uma necessidade de coordenação que você precisa ter alguém olhando para esse todo, né? E arbitrando e possibilitando ali diálogos sobre problemas comuns e como resolver aqueles problemas, porque, de novo, os impactados, assim, eles são um só, né? O consumidor ali que vai arcar com aquele problema ele é uma pessoa só e para ele não independe de onde está vindo aquilo. Então, acho que esse é um dos nossos grandes desafios, cara. Você levantou todos os nossos grandes desafios. A gente espera que funcione, mas não sei como isso vai ser tratado. Esses mecanismos de coordenação, eles parecem ainda muito pouco desenvolvidos para, de fato, promover uma cooperação para tratar conjuntamente problemas públicos, sabe? Uhum. Bom, aqueles guerreiros que permanecem aqui, que a gente teve, o pessoal foi saindo, né? Vocês têm alguma pergunta para a Michelle? Alex, fica à vontade. Boa tarde a todos. Voy a falar em espanhol para Michelle. No sé si possa comprender más. Voy a intentar ser muy claro y específico en la pregunta. Eh, Hay dos desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas, el sector defensa en regulación. En mi caso, mi línea de pesquisa es la parte espacial. En la parte espacial, la regulación internacional no se concibe para fines militares. Y las actividades dentro de la defensa en la parte espacial apuntan a desarrollar doctrina espacial militar y todas estas actividades tienen que regularse cuando va al derecho internacional y a regular, tienen esa disyuntiva de tomo la norma internacional para regular actividades nacionales. Sin embargo, esas actividades nacionales no están reguladas para el sector defensa. Y ahí hay dos proyectos de manuales, Manual Gumera y Manual Milamos, así como en el caso de otro dominio que es ciberespacio. Hay el Manual de Tali que comienza a dar aspectos de regulación. En la parte espacial, esos dos proyectos son los que se manejan como regulación. De lo que he podido pesquisar en Brasil, se trabaja mucho en normas y leyes para regular actividades espaciales y se ha diversificado en que la Agencia Espacial Brasileira es la que regula las actividades civiles y la Fuerza Aérea es la que regula las actividades militares, las actividades espaciales. Entonces, cuando hay esa disyuntiva entre que el derecho internacional, la regulación internacional, las normas internacionales no establecen claramente esa regulación, cómo procede un Estado para estructurar una estrategia de regulación y que haya una gobernanza, en este caso una gobernanza espacial. Y la otra pregunta es, en el curso de gobernanza trabajamos y tuve el acercamiento con la secretaria del CEPROD. Dentro de la industria de defensa, ella falaba que están viviendo un reto dentro de esa regulación. Se habló aquí de offset y de cómo la industria de la defensa trabaja en regular los offset y cómo se han estructurado medidas y políticas para regular esos offset. Pero Brasil está creciendo en industria aeronáutica a tal punto que necesita ya no regular los offset internos para Brasil, sino esos offset externos que Brasil va a ofertar a los países que ya han comprado equipamiento militar, como es el caso de nuestro país con Super Tucano, y hay muchos países que ya tienen Super Tucano, que están buscando establecer una conexión con el Gripen y con otros armamentos o medios militares. Sin embargo, Brasil entra en un proceso de regulación para ofertar offset. ¿Y eso cómo va a repercutir en la regulación del Estado? Esas dos preguntas más de mi línea de pesquisa. Vou pedir aqui ajuda dos universitários, Karina, me ajuda aí, porque eu acho que talvez não tenha entendido direito a pergunta. Aí eu não sei se é por conta do setor ou do espanhol. Talvez a primeira seja como que você regula quando não há uma clareza com relação à norma internacional. Seria isso, você tem dois reguladores. Você, em geral, assim, você tem uma boa prática de promover uma cooperação internacional.
Isso até faz parte de um desses decretos, do decreto que promulgou o protocolo do ATEC, do Acordo de Comércio com os Estados Unidos, que é você buscar o seu par, por exemplo, no caso, o protocolo é Brasil-Estados Unidos, então seria nos Estados Unidos, e promover algum tipo de cooperação internacional para você harmonizar internacionalmente, você não ter algum tipo de regulação que seja muito específica. Então, isso às vezes acontece em outros setores, e quem atua de forma internacional fala assim, a regulação ela precisa ser, isso eu já ouvi, assim, traduzível em qualquer idioma. Então, a gente não pode ter uma coisa que seja muito específica aqui do Brasil, que você vai ter uma dificuldade enorme numa indústria que assim, a gente compra tudo de fora e que a gente tem com as características que ela tem. Então, o que é possível de ser feito na hora de você desenhar uma estratégia, o que é uma boa prática e que estaria, por exemplo, dentro de uma análise de impacto regulatório, seria você fazer um benchmark internacional. Então, essa é uma das seções, esse é um item de um processo de análise de impacto regulatório, que ele é bem interessante, ele costuma ser mal feito, mas os reguladores que têm mais maturidade, eles aproveitam bastante disso, que significa, assim, o que outros reguladores fora daqui, quando se depararam com esses mesmos problemas, como que eles lidaram, assim, então como que eles lidam, como que isso funciona em outros lugares do mundo, com os quais aí você pode utilizar como critério de relevância com os quais a gente tem maior troca, com os quais a gente tem uma intenção de maior troca, aí você desenha, vê quais são os critérios mais relevantes e vê como funciona nesses lugares. E certamente, assim, poderia ser algo em conjunto. Aí eu não sei se existe algum mecanismo de governança, né? Se existe alguma organização que promova isso, e como que esse debate poderia acontecer envolvendo diferentes órgãos reguladores. Tem um outro instrumento que ele talvez não tenha que não se dá muita importância, talvez, para ele, não é regulatório no sentido de impor obrigação, mas funciona bem, que são elaborações de guias e manuais. E aí, nesse processo de elaboração, você junta esses atores que estão diretamente envolvidos ali por parte do Estado para que eles consigam harmonizar, né? Ter um vocabulário comum, traçar objetivos comuns, entender o tema da mesma forma, entendeu? Então, aquela regulação da mesma forma. Você tem que ter alguém promovendo isso, mas não precisa ser muito rígido. Você não precisa de um instrumento muito rígido para isso, para desenvolver. Aí eu não sei como funciona em cada área, mas de outros guias que eu já vi, elaboração são instrumentos bastante flexíveis e que, assim, tudo que não envolve, alguma coisa que não envolva informação sigilosa, transferência de recursos, você consegue ir fazendo. Os reguladores, por exemplo, que eles fazem muito, também é benchmarking nacional. Então, por exemplo, você tem alguma questão sua, aí você vê assim, deixa eu ver como é que a ANAC lidou com isso, a Agência de Aviação Civil. Deixa eu ver como a Anvisa está lidando com isso. E eles marcam reuniões. Eu queria fazer uma reunião para saber como é que vocês estão fazendo, lidando com tal tema, com esses temas que são mais transversais. Então, você consegue, de forma menos rígida, assim, mais flexível, fazer essas trocas de informação. Entender o que os outros estão fazendo. Isso eu entendi a pergunta corretamente. A segunda, eu acho que eu não. A segunda, qual foi a segunda? Karina, você me ajuda, você lembra? E eu tenho que sair, gente, também. Em breve, porque agora eu tô no. Sobre a CEPROD, né? Alex, você pode repetir a segunda Sim, pergunta? eu vou tratar de repetir a pergunta. CEPROT falou, o funcionário de CEPROT falava que a indústria militar, a indústria de defesa em Brasil está crescendo a tal ponto que o reto agora não é regular o offset interno que busca Brasil de proyectos de adquisición, de compra con otros países, mas están entrando en regular el offset externo que ofrece Brasil a países por el crecimiento de adquisición de medios militares construídos o desarrollados acá en Brasil. No sé si você tem alguna experiencia con eso, con esa situación, porque es importante ver cómo regula un país cuando en su industria de defensa comenzó ya no a regular internamente, sino globalmente lo que él oferta en esa industria de defensa. Aí eu não tenho experiência, na verdade, eu comecei a ouvir falar desses offsets aqui pela primeira vez, então eu não me arrisco. O que eu acho que, assim,
de maneira geral, e que é uma boa prática, é isso de você, é quase como, tem muitos paralelos entre uma análise de impacto regulatório e um trabalho acadêmico. Então, por exemplo, benchmarking internacional seria como se fosse um pouco do seu referencial teórico, e aí você vê outras experiências. Então, isso, os reguladores que fazem melhor esse tipo de processo, que adotam melhor essas ferramentas, eles levam isso bastante a sério, assim, no sentido de, vamos ver aqui, vamos comparar o que está sendo feito, como isso poderia ser adaptado, aqui no caso do Brasil. Da parte de quem está do outro lado, então, no caso de um agente regulado, eles gostam muito disso, porque tem essa coisa eles estão atuando em diferentes mercados. Então, quanto mais harmonia você tiver de entendimento e vocabulário, melhor. Então, sempre falam assim, a gente não precisa inventar a roda. De fato, a gente não precisa inventar a roda de muitas coisas. Então, assim, por mais que surjam ideias novas, tem muita coisa, já tem muita experiência acumulada, seja na academia, seja na prática, e como eu não entendo do assunto, minha recomendação é assim, vamos estudar assim, a gente tem um problema, vamos ver qual é esse problema, vamos identificar esse problema, e vamos ver quem lidou já com isso antes, e quem lidou bem, como que resolveu. E aí são as alternativas. Vamos verificar, de fato, como é que é esse problema, qual é a sua dimensão, o que está acontecendo, né? Qual é esse problema central, por que isso está acontecendo e quais são as consequências da gente não lidar com isso, da gente não promover essa regulação externa. E uma vez diagnosticado isso bem, vamos ver quem fez direito, vamos ver quais são as possibilidades, seja numa literatura acadêmica, seja numa literatura mais prática, experiências internacionais, marcar com algum outro órgão equivalente em uma outra localidade, ver se o que não fosse sigiloso, né? Eu estou aqui imaginando só que não é nada estratégico, que são aspectos mais processuais. Então, que você pode promover esse tipo de troca de informação. Então, sem conhecer nada, sempre quando eu não conheço nada, eu vou tentar entender um pouco sobre o assunto. Então, acho que também pode ser, assim, identificar aí qual é o problema e ver quais são as melhores formas de resolvê-lo, o que a gente já sabe do que funciona. Respondendo parcialmente ao Jimenez, né, e dando um contexto para a Michele, o fato do Brasil, um país latino-americano, ter uma indústria de defesa é algo que, vamos dizer assim, coloca em xeque a hegemonia na região de outras grandes potências, né? Então, a capacidade do Brasil de produzir armas, porque a questão da defesa ou você desenvolve ou você compra da prateleira. Mas comprar de prateleira é você comprar tecnologia muito cara de outros países que tem que te conceder aquela tecnologia. Mas nem todas as tecnologias vão estar na prateleira. Tem alguns tipos de tecnologia que só você desenvolvendo para você ter. Você só desenvolve se você tiver indústria de defesa. Na América Latina, o Brasil é o principal país, um dos únicos que tem uma grande indústria de defesa. Logo, o nosso papel em relação aos nossos vizinhos, inclusive ao Equador, que o Jimenez é oficial do Equador, é relevante em termos de geopolítica, né? Então, os Estados Unidos quer fazer parceria com esses países, mas os Estados Unidos não quer dar todas as tecnologias para esse país, para nós, nem para os nossos vizinhos. A China quer dar algum tipo de tecnologia para a gente, dá nesse sentido dos offsets, dos contratos, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tenta levar a tecnologia lá para a China, eles copiam tudo e a gente perde o mercado, né? Isso já aconteceu com o Brasil. Então, Jimenez, por quê? Por que que a indústria de defesa brasileira está crescendo tanto? Porque todos os produtos de prateleira já foram comprados para as duas guerras que estão acontecendo agora, né? Então, para o setor, uma oportunidade ímpar de começar a se tornar fornecedor para diversos países, porque produtos de defesa estão em falta. Estão em falta porque estão sendo todos consumidos por duas guerras em curso, né? E os países que não têm indústria de defesa é o que dependem muito de algumas peças ou partes de sua produção, estão em apuros. Estão em apuros. E isso, palavras da ex-ministra da Defesa de Portugal, com a qual eu tive a oportunidade de ver a palestra no último encontro brasileiro de estudos de defesa, né? Então, eu acho que, nesse sentido, Jimenez, a gente vai ter que revisitar qual que é o nosso papel geopolítico na região. Isso precisa de liderança, né?
uma liderança civil que tem essa visão e as lideranças militares com essa visão. E isso ainda é uma incógnita, né? A gente está em tempos de crise institucional, ao mesmo tempo que a defesa é um dos assuntos mais debatidos no noticiário. Então, só aguardando aí para saber o que vai acontecer. Muito obrigado. Eu acho que vocês. É, 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 aí realmente não sei se envolve uma série de questões extremamente complexas, de fato. E que, com Mas, de certeza, novo, enquanto. esse processo é só Mas, mais um dado da realidade, a questão geopolítica e de qual é o efeito, as consequências e os benefícios de se tomar um determinado posicionamento nesse tabuleiro internacional. quais são os custos e benefícios de você tomar isso. E aí você tem questões que são, porque que soberania, porque tem algumas questões que são riscos inaceitáveis, né? Se você for fazer uma classificação de risco, assim, qual o risco de você não conseguir defender o seu território? Isso isso é catastrófico, né? Quando o pessoal faz análise de risco para saber se você vai intervir ou não, assim, se de um lado está assim, a nossa incapacidade de defesa do território, que é basicamente a razão primordial, né, de origem dos estados, de existir os estados. Aí eu não sei como é que você vai colocar, como é que se coloca isso na balança, vai ser interessante. Eu quero você para ajudar, isso é muito divertido. Mas isso estaria num nível de risco, imagino, de risco inaceitável, que é assim, são eventos que têm pouca probabilidade de acontecer, mas se acontece é catastrófico. E aí assim, isso é o que justifica, aí você tem que fazer alguma coisa, né? Enquanto gestor público ali, tomador de decisão. Bom, gente, devido ao adiantado da hora, vamos dando por encerrado, então, a Mas você nossa... pode ter medidas de mitigação. Você tem que fazer. Mas você pode pensar assim, quais são os efeitos, né? De você Dissuasão. adotar esse determinado curso de ação e você adota estratégias de mitigação. Sim. Para mitigar esses outros efeitos. Bom, Michele, você quer fazer algum encerramento, dando aí? Querida, não, eu peço perdão para vocês, mas eu tenho muito que sair. Muito obrigada, Michele, pela sua disponibilidade. Foi um Muito prazer. bom, tá? Um Michele, beijo. muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por permanecer até o final, gente. Bom descanso. O último do ano. Agora só a reunião de encerramento do Lab. E partiu férias, Natal. Beijo.